Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que pode ser ouvida a esta hora na rádio ou sempre que quiser em podcast ou em rr.pt. Hoje vamos falar de orçamento, de impostos, de despesa, sem perder de vista o cenário político que o país vive. Afinal, como devem ser lidos os resultados das autárquicas e antecipados os das eleições presidenciais. E a hegemonia do PSD, que leitura merece? Temas que vamos tratar com a ajuda de um médico, que é diretor do Serviço de Sangue do Hospital de Santa Maria, tirou a licenciatura na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, mas a verdadeira especialidade em saúde, diria eu, foi tirada quando também ele precisou de cuidados de saúde. Teria 47 anos, conseguiu superar um problema complicado. Na alimentação, o nosso convidado de hoje é mais de carne do que de peixe, mas também se alimenta de livros de história e filosofia. Prefere praia e piscina ao campo, gosta de viajar, sobretudo de carro ou de moto. Socialista, integra a Comissão Política do Partido, foi apoiante de Pedro Nuno Santos, embora o situem na chamada ala direita do PS. Álvaro Beleza, o presidente da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Olá, bem-vindo ao Dúvidas Públicas. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite, é um gosto. O Orçamento de Estado para 2026 já tem aprovação garantida com a abstenção do PS, apesar de José Luís Carneiro ter dito que era um documento vazio, sem estratégia e sem medidas decisivas de apoio às famílias e às empresas. Concorda com esta avaliação? A proposta orçamental do Governo responde aos desafios de 2026? Bem, eu sou suspeito, concordo, até porque quando foi do outro orçamento, ainda no tempo da liderança do Pedro Nuno Santos, eu defendi que o PS, em vez de andar a discutir orçamento e negociar orçamento, e no fundo ao fazer isso o orçamento seria a meias entre o PS e comprometia o PS, defendi na altura que o PS devia deixar passar o orçamento, porque não é o orçamento do PS, mas não queremos fazer parte do problema. Neste caso de uma crise política, não faz sentido. E já agora, acho que é inteligente esta atitude, porque também não é por nós que o PSD se deita com o Chega. Isto é, isto permite ao PSD poder acordar com o PS medidas importantes. E eu, como sou muito do centro-esquerda, mas ao centro, acho que é importante diálogos ao centro. Acho que o país só ganha com isso. Portanto, acho que é uma atitude do Partido Socialista responsável perante os resultados das eleições, a situação pragmática e que explica claramente, este não é o nosso orçamento, nós faríamos diferente. Agora, a diferença entre o Partido Socialista e o PSD não é uma diferença razoável, mas pequena, porque nós também, entre o PS e o PSD, é muita coisa em comum. Somos pró-europeus, pró-Aliança Atlântica, pró-economia de mercado. As maiores diferenças é que o Partido Socialista é mais pelo Estado Social público, gratuito e universal, e o PSD é mais liberal na economia e também no Estado Social. Portanto, há diferenças, e quando eu digo Estado Social estou a falar de saúde, e educação e segurança social, e a própria segurança social. Mas temos bastante em comum e isso é bom para o país, e o país vive assim há 51 anos, e ao contrário do que alguns dizem, por... nem sei porquê, quer dizer, a saber até sei, o chamado populismo, que é querer agradar, dar às pessoas aquilo que elas querem ouvir no momento, o país está muito melhor do que há 51 anos. Eu tinha 15 anos quando veio 25 de Abril, Portugal hoje está muito melhor. E apesar de tudo, não somos perfeitos, poderíamos estar melhor, mas estamos bastante melhor e isso deve-se muito ao PS e ao PSD, que são os partidos fundadores da democracia. Portanto, é bom que se falem. Continuando a olhar um bocadinho para o orçamento, nós já iremos lá uma parte política mais adiante, mas política mais pura, diria eu. O Governo espera um crescimento de 2,3, um excedente de 0,1, acima das previsões dos organismos, digamos, que seguem mais de perto a economia portuguesa. Certo. Isto é otimista? É realista? O que o Álvaro acha que estes números eu indicam? sou também a isso suspeito. Eu digo sempre a mesma coisa, sou um chato. Agradeço muito o convite, mas nem sei se as pessoas acham já muita graça em me ouvir, porque eu falo do Porto da Briga há muito tempo. Portugal tem uma situação geográfica que permite, em situações de guerra e de conflito, como a que vivemos atualmente na Europa,
ser um porto seguro, um porto de abrigo. Um refúgio quase. Um refúgio. E, portanto, grande parte do nosso crescimento, nós estamos a crescer o dobro da média europeia há anos, nomeadamente após o início da guerra da Ucrânia. Portanto, muito desse crescimento deve ser isso. Portanto, nós todos os dias, nós não temos só imigrantes pobres que vêm para cá para ganhar mais e para ter uma vida melhor, indianos, brasileiros, nepaleses, africanos. Nós temos também milionários a chegar a Portugal como nunca chegaram. Este ano somos o terceiro país da Europa com mais milionários a vir para Portugal e o 7º no mundo. Só somos ultrapassados na Europa pela Suíça, que é uma offshore há 200 anos, é o Banco Mundial há 200 anos, o verdadeiro offshore mundial, e pela Itália. Pela Itália, até o Jorge Clooney foi viver para Cuomo, portanto, sabemos que a Itália, até por tudo, pela história, pela cultura, atrai milionários também há mais de um século. Mas a questão é, estes milionários vêm para... Não, quando vêm... Para era isso que eu vou chegar. Vamos lá ver. Investir? O que eu quero dizer é o seguinte, não só vêm milionários com dinheiro, como vem também investimento. Está a chegar a Portugal investimento, porque é óbvio, qualquer pessoa percebe, não é preciso ser economista ou grande político para perceber que é mais seguro construir uma fábrica, uma indústria, qualquer que ela seja, e militar, então, é óbvio. Aqui, que é o único sítio onde não chegam os drones russos, do que na Finlândia, ou na Suécia, ou na Alemanha. A indústria militar faz-se longe da frente de batalha, não é na frente. E, portanto, em situações destas, é evidente que Portugal tem essa atração. E, portanto, eu acho que nós estamos a crescer acima da União Europeia. A crise da França e da Alemanha, neste momento, não é vasos comunicantes que chega aqui, não, é ao contrário. Como foi na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Europa estava-se a destruir e Portugal foi um porto-abrigo. Aliás, o turismo português começou precisamente no Estoril e em Cascais, na Segunda Guerra Mundial. Portanto, é muito parecido, só com uma escala muito diferente. A Espanha, que apesar de ter um governo mais à esquerda, também teve um crescimento económico foi dos maiores da Europa, se não até o maior, no ano passado. E, portanto, nós e a Espanha, a Península Ibérica, têm essa capacidade atrativa. Portugal, como tem um governo mais liberal, que defende mais a diminuição dos impostos, nomeadamente para as empresas, tem essa capacidade. Nós dizemos com alguma facilidade que Portugal é prejudicado pelas circunstâncias internacionais. Onde é que eu vou o que o Álvaro está a dizer é que nós estamos a ser beneficiados pelas circunstâncias internacionais. Não, é exatamente. Nós estamos a ser beneficiados pela geografia e pela nossa história. Nós somos dos países mais seguros do mundo, apesar dos problemas que ainda ontem vimos, ontem. Nós somos dos países mais abertos e tolerantes. O português recebe bem, o português é confiável, Portugal é confiável, Portugal tem boas contas, está bem na questão da dívida pública, como sabemos, está a diminuir. Portanto, Portugal é um país confiável, independentemente de quem está no governo. Mudou de um governo socialista para um governo do PST, continuamos a ter contas certas. E isto é é o nosso valor, primeiro de tudo geográfico, pela nossa posição geográfica. Portanto, esta coisa que somos periferia, não. Nós temos um asset brutal. Temos é que aproveitá-lo. Agora, o que eu acho e até esta é que o governo pode ser benéfica. Agora, o que é que eu acho? Acho que o governo tem pouca ambição. Acho, e estou à vontade, porque estou aí a olhar para o livro que a SEDES publicou, acho que o país, se fizesse uma reforma fiscal, se fizesse uma reforma da justiça, que pusesse a justiça no século XXI, se fizesse uma reforma do Estado, que está o governo a tentar fazê-la, que é fundamental, que é digitalizar, simplificar. A reforma fiscal também é a mesma coisa. Simplificar processos, torná-los mais escrutináveis e mais simples e que permita, por sua vez, diminuir a carga fiscal toda para as empresas e para as pessoas. E já agora, do IRC, deixe-me só dizer uma coisa, o fundamental do IRC não é diminuir só o IRC, para nós sermos competitivos com a Irlanda, com a Holanda, com esses países. Não é só diminuir. Agora, eu queria lhe perguntar... É torná-lo progressivo ao contrário. É que ele é progressivo. Isto é, quanto maior é a empresa, mais paga. Não pode ser, porque isso é um incentivo a que as grandes empresas se dividam em pequenas. Nós precisamos de escala, precisamos de políticas fiscais que ajudem a que as pequenas se tornem médias, que as médias se tornem grandes. E, portanto, tem que ter aí uma estratégia coerente e é isso que a SEDES apresentou ao país. E é suficiente esta redução de 1 ponto que já foi aprovado no Parlamento para 2026? É o que eu estou a dizer. Nós precisávamos ter um IRC competitivo, que não temos, não só com os países do leste, como com aqueles que competem connosco da nossa dimensão.
Irlanda, Holanda, do lado de cá, República Checa e outros. Portanto, nós, ao contrário do que muitos economistas andam a dizer, é evidente que o IRC mais baixo torna o país mais competitivo internacionalmente. Só que a questão não é só baixar o IRC, é deixar de ser progressiva. Enquanto que os impostos sobre as pessoas devem ser progressivos, é a base da social-democracia, aliás, é a progressividade. Eu ganho mais, pago mais, para que o Estado, o nosso coletivo, ajude aqueles que mais precisam. Tudo certo. É um princípio de Mas justiça as empresas fiscal, não. Pois, só que nas empresas não funciona assim. E o efeito é o contrário. Se for progressivo, o IRC é progressivo, faz isto que eu estou a dizer que é perverso. Portanto, nós temos que não só baixar a carga fiscal de forma consistente, para não pôr em causa as finanças públicas, mas reformar a fiscalidade, acabar com uma data de escalões. Temos escalões a mais, quer outra coisa. Temos benefícios fiscais a mais. Isso ajuda quem? Os escritórios de advogados e as grandes empresas. Os pequenos não. Nós temos 500 e tal benefícios fiscais. Alguns nem se sabe para quê. Há vários benefícios que iam terminar este ano e já foi anunciado que vão ser revogados por mais um ano, pelo menos. Mas, quer dizer, não faz sentido. Quer dizer, nós, se tivermos uma carga fiscal mais baixa para todos, não tem que haver benefícios às escondidas, está a ver, caso a caso. Isto é, há um investimento estrangeiro e não paga nada. Mas porquê? Se for português já tem que pagar. Mas porquê? Porque é sobre o AICEP. Vamos lá ver. Os Estados Unidos. Porquê que acha que é tão difícil implementar esta reforma fiscal que é defendida por tanta gente? Porque há tantos economistas, tantos fiscalistas, tantos políticos, tantos membros do governo a defender esta reforma fiscal. É quase unânime a defesa de uma reforma, mas ela não acontece. Da esquerda à direita. Eu tenho dito que a reforma do Estado não é ideológica, é tecnológica, neste caso digital, é digitalizar. Eu no serviço, vim agora do hospital e volto para lá, nós falamos com os nossos doentes por mail, por telefone. Já não é preciso ir tanto presencialmente ao hospital. E nós fazemos análises e, passado umas horas, os doentes recebem mail com os resultados. Portanto, vamos lá ver. Nós temos que digitalizar estes processos, porque isso é simplificar. E o Estado é muito complexo. Mas isso não é só um problema de Portugal, é um problema europeu. E eu estava há bocado, peço desculpa, ia dizer o seguinte. Os Estados Unidos, que é a maior potência económica mundial, não tem AICEP, nem tem benefícios fiscais individuais para esta ou aquela empresa. Nós, na Europa, temos muita burocracia, muita regra. Nós temos que ter menos regras, mais justas e iguais para todos. E que sejam clarinhas como água. Isto é, se nós tivéssemos um IRC mais baixo para todos os investidores, estrangeiros, portugueses, mas de forma clara, se nós tivermos impostos com menos benefícios fiscais, como eu estava a dizer, basta ir ao site da autoridade tributária. É preciso um fiscalista para ajudar uma pessoa a fazer aquilo. A maior parte dos países já ninguém vai à autoridade fazer a declaração de impostos. Recebe por SMS ou por WhatsApp o que é que tem que pagar nos países nórdicos. Não, está tudo muito simplificado. Não tem os escalões todos que nós temos que ter. Vamos lá ver. O que a gente propõe pelas sedes, não estamos a inventar nada. Nós estamos a propor coisas que, nomeadamente os países do Norte, da Holanda, nomeadamente a Holanda já tem, que outros países têm, e que nós temos que simplificar. O Governo sabe isso, até porque há alguns membros do Governo que estão da SEDES e participaram nos grupos de trabalho da SED, nos observatórios da SED, e, portanto, estão dentro disso e vamos lá ver. E estou convencido que defenda isso. Só que, quando se chega ao poder, o Governo não tem maioria, portanto, eu percebo que o Governo não possa fazer tudo o que quer, tem que negociar com os partidos para ter maioria. E como sabe, eu sou socialista, mas, por exemplo, o PS não gosta de diminuir o IRC. É uma coisa que os meus camaradas ainda não perceberam que isso é uma baixa virtuosa para o crescimento económico, mas tudo bem, sem nenhum drama. Mas o Governo, que está agora em Governo, é que tem aqui uma obrigação de aproveitar este período de Portugal, que é um período bom, porque nunca chegou tanta inteligência, tanta gente qualificada. Nunca Portugal foi tão descoberto. Nunca chegou tanta intenção de investimento e investimento a Portugal. A economia portuguesa está a mudar. Temos unicórnios, temos jovens portugueses fantásticos a criar. Se nós não aproveitarmos esta altura para fazer uma reforma do Estado e para fazer uma reforma fiscal que baixe a carga fiscal, quando é que vamos fazer? Um dia que venha outra crise, porque a economia tem ciclos, não é? A vida tem ciclos, toda a nossa vida tem ciclos, bons e maus. Portanto, isto não vai ser bom sempre. Este panorama
não vai ser sempre simpático. Deixa-me perceber Seria uma a coisa, boa altura para fazer as reformas. deixa-me perceber uma coisa consigo. Esta foi uma oportunidade perdida e eu faço esta pergunta porque, deixa-me explicar. Várias pessoas já descreveram este orçamento como um orçamento vazio. Numa altura em que a Assembleia da República não pode ser dissolvida. Como disse, estamos em crescimento, estamos num bom momento económico. Não era uma oportunidade para o Governo arriscar mais? Mas vamos lá ver, o Governo aqui seguiu a SEDES. No orçamento não deve estar a política fiscal. Aliás, a SEDES até propôs que houvesse uma comissão especializada de peritos para fazer uma proposta de reforma fiscal e apresentá-la ao Parlamento. Portanto, concorda com o princípio de que o orçamento não deve ser um instrumento de política? Concordo. E o PS também defendeu isso e eu acho que bem. O orçamento é para prever a despesa e a receita do próximo ano e depois, à parte, tem que se discutir grandes reformas de fundo, que são basicamente 3. A reforma fiscal, a reforma da justiça, que tem a ver com a economia, porque nomeadamente a justiça que implica nas empresas é muito lenta. Basicamente o problema da justiça é falta de velocidade. É um problema de velocidade. Eu que gosto de velocidade de andar de carro e de moto, é mesmo um problema de lentidão. E, portanto, adaptá-lo ao tempo moderno. E depois eu acho que há uma terceira que para o ano a SEDES vai pôr em cima da mesa, que falta cumprir na Constituição, nos 50 anos da aprovação da Constituição, que vamos comemorar em abril de 26, que é descentralizar o poder. Nós temos que ter poder local com escala. Qual é? Regiões. Isto é, as câmaras municipais, por si só, não têm escala para gerir assuntos que deveriam gerir em conjunto. Seja as áreas metropolitanas, você já devia ter uma área metropolitana de Lisboa eleita, como tem o Governo de Madrid, como tem várias, como tem Paris, como tem Londres. Lisboa e Porto são grandes áreas metropolitanas. Já devia ter a CCDR transformar em regiões eleitas. Porquê? Porque as câmaras, até pela desertificação que está a acontecer no país, têm pouca escala para poder tratar de assuntos. Transportes, estradas, até educação, saúde. Não é a mesma coisa um hospital em Bragança de um hospital em Santiago de Cacém. E em Lisboa. Não? E, portanto, o país falta esta parte da descentralização. Mas já começámos esse processo de descentralização. Não chega, na sua opinião. Acho que chegou à altura, estamos maduros. Acho que o país está maduro o suficiente para fazer isso que está na Constituição. Não é preciso rever a Constituição. Aliás, eu acho que não é preciso rever a Constituição para nada. É preciso aplicar o que lá está, e essa parte não foi aplicada, porque nós temos que descentralizar o poder. Porque nós temos que partilhar poder. É outra ideia que para Portugal custa às vezes um pouco a ideia dos governos civis? Não, vamos lá ver. Acabou-se com os governos civis porque não eram eleitos e, portanto, era uma delegação de governo central. E as CCDRs também são delegação do Governo Central. Eu, como vim do tempo da outra senhora, eu não gosto muito de delegações de poder. Eu acho que a democracia é a ideia de que não há donos disto tudo. Os donos somos cada um de nós. E as pessoas, os portugueses hoje já são mais maduros para se governarem. E claro que deve haver, Portugal é uma nação-Estado, também temos essa felicidade, hoje quase mundial, não há muitos Estados-nação como nós, quase com 9 séculos, mas chegou a altura de descentralizar, porque se você não descentralizar, e se não tiver regiões, norte, centro, Algarve... E acha que há condições políticas, Álvaro, para fazer uma regionalização Deixa-me só dizer altura? uma coisa. Acho que não se resolve... Está sempre a falar do interior, dos problemas do interior, da desertificação. Se não houver descentralização de poder, não vai resolver esse problema. Uma dos sucessos do poder local, que ainda agora vimos, as pessoas votam imenso nas autárquicas, as eleições sempre foram as com menos abstenção. Porquê? Porque estão a tratar da rua dele. Estamos a tratar da nossa rua, não é? Da nossa bairro, da rotunda ali ao lado, do lixo, das coisas simples que no fundo é a nossa vida. E estão sob escrutínio. O Presidente da Câmara, o Presidente da Junta, não funcionou bem. Eu posso ser de direita, mas há muita gente de direita a votar em gente de esquerda para as câmaras ou para a Junta, ou o contrário também, porque são pessoas que sabem que te fizeram um bom trabalho. São pessoas a votar em pessoas, sim. Exatamente. E, portanto, nós precisamos de um poder mais próximo de uma escala intermédia, que quase todos os países europeus têm e nós não temos. Há aqui uma resistência, mas eu acho que hoje está maduro e quanto às condições políticas, tem que haver. Porque, vamos lá ver, eu acho que é indesculpável não se dar esse passo. E acho que esse é o verdadeiro problema português, sabe? É muita conversa, muita retórica e pouca ação.
É mesmo, quer dizer, temos a mania das conferências, dos grupos de trabalho, temos que ser mais alemães, entre aspas. Mais organização, mais planeamento, mais ação, porque os diagnósticos... Não digo que a regionalização se tenha discutido tantas vezes quanto o aeroporto de Lisboa, mas uma boa parte. Bastante, e mas andamos anos o ano a que discutir vem isso. é com um referendo, ano... inclusive. É um ano que faz sentido, porque é os 50 anos da Constituição. E a Constituição foi cumprida praticamente. Hoje somos um país democrático, plural, europeu, temos um Estado social. Ok, estou a dizer isto, quem me está a ouvir, isto é o paraíso. Não, não é o paraíso. Podíamos estar muito melhor. Até pela economia que já temos. Hoje já não há desculpas como havia, não é? E, por exemplo, os problemas na saúde é um déficit de gestão, de organização. Temos muito déficit de organização, de gestão, nomeadamente do Estado. Por isso é a reforma do Estado. O que é que se pretende uma reforma do Estado? É dar ferramentas às empresas públicas, ao Estado, que nos gera a nossa vida pública, que tem, por exemplo, os privados, que o Estado não tem. Por exemplo, na saúde é muito isso. Não é? Eu tenho ferramentas no Hospital da Luz que não tenho no Hospital de Santa Maria, por exemplo. E um nível de eficiência, não é? Exatamente, tem a ver com os impostos. Enquanto tivermos uma série de benefícios, de exceções, é o que eu estou a dizer. Tudo isso é muito mais complicado até de porque, aplicar. exatamente, não é? é que além de ter benefícios económicos, e vamos dizer, não sei se tem. Tem porque a Irlanda cresce mais que nós, a Holanda cresce mais que nós, os países, a Chequia já nos ultrapassou até no rendimento per capita, crescem mais que nós. E todos têm simplificação, muito mais simples a fiscalidade. Eu já não vou ao ponto dos países de leste, da flat tax, que é tão simples, criaram aquela ideia de que IRS, IRC e IVA têm mais ou menos a mesma carga fiscal, que é para ser igual em tudo, para ser, é mesmo simples. Eu já não vou aí, porque isso é uma ideia neoliberal, até ultraliberal. Mas, vamos lá ver, a simplificação fiscal nestes países e a redução da carga fiscal trouxe benefícios económicos. Houve, de facto, crescimento económico com isso. Mas mais do que o crescimento económico, é a justiça. É o sentimento de justiça. Quer dizer, o que eu sinto é que nós ainda temos um país muito em que os grandes são beneficiados em relação aos pequenos. Achamos que quem mais ganha menos paga, de alguma maneira, não é? E, portanto, eu aí, que sou uma pessoa de esquerda desde miúdo, no sentido em que ser de esquerda o que é? É estar sempre do lado do mais fraco. Do que fica para trás. E esse Por falar em setores sempre mais fortes e fracos, um dos setores que ficou incomodado, nomeadamente com a apresentação do ministro Miranda Sarmento, foi a banca. Depois do ministro anunciar que procurava uma alternativa ao fim do imposto adicional, chamado imposto adicional. É justo manter uma tributação deste tipo na sequência que foi criada na sequência da pandemia, não é? Que durou até hoje. Acho que devia. Pois é que em Portugal sempre se cria uma taxa ou imposto, nunca se tira. Ela fica. Olha, essa era a primeira medida. Devia-se acabar com todas essas taxas especiais que foram criadas. Neste caso, a banca, mas também para as pessoas. No IRS, a taxa máxima de IRS. Os jovens hoje, portugueses, muito qualificados saem, porque eles já pagam taxa máxima de IRS em Portugal. Mas se forem para Madrid, pagam menos 10%. Ou 15%. Aqui ao lado. Já atingem o máximo de IRS. Pois, porque, vamos lá ver, quando nós falamos, queremos atrair os jovens qualificados, estamos a falar de engenheiros informáticos, eletrotécnicos, economistas, acham que eles estão no meio da tabela do IRS em Portugal? Não. Estão no limite superior. Exatamente, não é? E portanto, nós temos que baixar todo o IRS, temos o escalão máximo muito alto, baixar todos os outros, como é evidente, para quem menos paga. É evidente que o salário mínimo, eu acho que há condições para subir mais do que aquele que eu tenho visto nos números. Acho que nós já temos economia e acho que os empresários portugueses já têm capacidade para pagar mais e melhor. Em Portugal paga-se pouco também. Não é só por uma questão de... Eu acho que nós temos ainda, sabe, o Dr. Salazar ainda está cá muito presente no país. Ainda temos aqui umas doenças do antigo regime. O corporativismo é uma doença. A ideia da quinta, eu prefiro ter uma quinta que me juntar aos vizinhos e ter uma grande herdade e uma grande empresa. Não, é melhor cada um ter a sua quintinha. Muitos muros, a gente vê em qualquer terra, qualquer propriedade, há muitos muros. Muros para quê? Para dividir uma coisa mínima. Portanto, pouco escrutínio, pouca transparência, não é? O medo, temos muito medo. Nesta ideia... Mentalidade herdada dos 50 anos. Pouca partilha e pouca ambição, medo de ter ambição. E já agora, pagar pouco.
Não sei se sabem, há uma história do Dr. Salazar, quando o Ministro da Saúde... Se foram criadas as carreiras, porque eu agora sou Presidente do júri, estava bem daqui de um júri das carreiras médicas, para se fazer carreiras, para se pagar melhor aos médicos e tal. E o Dr. Salazar respondeu ao Ministro, pagar melhor aos médicos? Mas eles ganham muito bem nos escritórios, nos consultórios, na Avenida da Liberdade, eles até pagam para estar em Santa Maria. É o contrário, não tem que lhes pagar muito. Portanto, esta ideia... e depois há outra que é os próprios empresários. Em Espanha, aqui ao lado, eu bem sei que a economia está melhor, mas sente-se que as empresas pagam melhor. Há uma ideia, há um orgulho em pagar melhor aos seus trabalhadores. Acha que ainda é uma cultura empresarial? Acho que nós temos uma cultura de muitos séculos, de muitas bancarrotas, muitas troicas, entre aspas, muita pobreza. Temos muito medo do futuro. E acho que os empresários também às vezes têm medo de pagar melhor porque acham que com isso não conseguem ter tantos lucros e não percebem que pagando melhor, o produto da empresa é melhor. Isto é... É isso que também dificulta ou que impede o aumento da produtividade? Um pouco. É uma mentalidade. Isto é geral. Tá? Isto atinge... É um bocadinho... Ainda temos uma mentalidade um pouco provinciana, entre aspas. Isso leva-me a um dossiê que está a ser discutido e que é muito importante para todos, que é a reforma da Lei do Trabalho. Isso também implica, com estes entraves, mexidas na legislação laboral? Pois, isso eu acho que, não, sinceramente, não me parece que seja a prioridade. Acho que o Governo aí errou na prioridade. Eu não me metia por aí. Eu metia-me pelos impostos, eu metia-me pela reforma do Estado e a simplificação do Estado. Eu acho que... Vamos ver. Porque a legislação laboral existente já não é um entrave já ao agora crescimento dizer uma económico? coisa, eu estou aqui a falar, até me custa, porque vamos lá ver, eu sou médico, percebo alguma coisa de medicina transfusional, que me imagino que é a minha vida a 40 anos, de política, alguma coisa, de economia, alguma, aprendi agora muito com os meus colegas, nomeadamente da SEDES, mas o que eu acho é que se deve fazer tudo ouvindo os melhores. E não inventando. Uma coisa que eu pedi sempre neste livro e no outro da SEDES é que a SEDES não propusesse algo... Estamos a falar ambição, impostos mais simples, melhor economia. Melhor economia, exatamente. São os últimos relatórios. Exatamente. Da SEDES. A ideia é não inventar e aplicar fórmulas que tivessem funcionado noutros países com sucesso. Reforma laboral. Eu não sou especialista, não percebo. Mas se Portugal tem uma legislação laboral muito diferente de outros países europeus que nós queiramos estar à altura, eu acho que nós devemos ter como modelos. Eu sempre tive desde pequenino, aliás. A social-democracia sempre se baseou. Dinamarca, Holanda, Noruega, Suécia, países mais ou menos da nossa dimensão, em termos de população, e que atingiram um nível de bem-estar económico e que têm as duas coisas. Economia forte, grandes empresas, mas também Estado Social, igualdade, não há pobreza ou há pouca pobreza. E já agora, felicidade. Os dinamarqueses são o povo mais feliz, dos mais felizes do mundo, e liberdade. E, portanto, eu acho que se nós, de facto, temos aí um problema, eu penso que a Dinamarca fez uma reforma há 20 anos, uma reforma laboral que era a flexi-segurança. Foi um partido social-democrata, trabalhista, que a fez. Isto é, flexibilidade, mas com segurança. Admito que a nossa legislação laboral é muito rígida, porque nós, em Portugal, somos muito rígidos em quase tudo. Criamos regras para tudo, leis a mais. Mas não é só um problema português, é europeu também. E esse é um dos grandes entraves ao crescimento económico. Sim, mas somos sisudos em tudo, até nisso, não é? Somos muito sisudos. E, portanto, agora, temos que ter em conta sempre uma coisa. O elo mais fraco é o operário, não é o patrão. O mais fraco é o trabalhador individual. Temos que proteger sempre a dignidade de quem trabalha, porque esses avanços foram extraordinários, não é? Desde a revolta das mulheres em Chicago e das mulheres, da luta das mulheres, do operariado. A social-democracia, no fundo, foi a maneira sensata de aplicar muito daquilo que o Marx defendeu de forma inteligente. Isto é, economia de mercado, empresas privadas, são fundamentais. Sem empresas não há economia, mas garantir direitos de quem trabalha, dignidade de quem trabalha, garantir justiça e pensar sempre que há sempre... O Estado deve defender aquele que mais precisa. Agora, isto tendo racionalidade económica e não
tendo equilíbrio, não é? Agora, eu acho que essa, sinceramente, não me parece que seja a prioridade. Aliás, se fosse a prioridade, os meus amigos da sede já tinham falado nela e nunca sugeriram, nos vários observatórios, fazer nada sobre Alterações à a lei de política trabalho. laboral. Sim, acharam que a prioridade era os impostos, era a questão fiscal, a justiça. A segurança social. Não, a segurança social também, mas a segurança social, aí é natural que haja diferenças entre PS e PSD. O PS defende uma segurança social pública, o PSD é mais aberto a outras noções. Mas lá está, ouvir peritos, ouvir quem sabe, fazer um debate sereno sobre isso e depois, no fim do dia, os partidos discutirem o assunto e as maiorias são para isso, e as maiorias e as minorias. Deixe-me só, ainda neste âmbito mais económico, uma das coisas que ficou fora do orçamento é a habitação. Tem sido Esse polémico. sim é um problema sério. Tem sido polémica eu gostaria de ouvir sobre isso, mas tem sido, apesar de haver coisas, enfim, que evoluíram até de acordo com o que a SEDES defendia. O IVA 6% para a construção. Portanto, pergunta então, para começar por aí. Acha que estamos no bom sentido com este tipo de medidas? Acho que Ou seja, elas há serão pouca ambição. eficazes? Acho que Portugal tem um problema. O problema da habitação é geral, mas em Portugal é maior pelo sucesso que eu estava aqui a dizer. Pelo Sendo sucesso os países do que próprio atraem país. mais milionários, um Claro. país pequeno com 10 milhões, isto de repente é o Mónaco. Tudo inflacionado, Não claro. pode ser, não. Quer dizer, eu não tenho hipótese de comprar casa, até eu, não é? Que sou médico, qualquer pessoa tem dificuldades aqui. Portanto, vamos lá ver. Portugal tem um déficit de habitação pública. Eu acho que nós precisamos de construir habitação pública, as câmaras municipais, o Estado Central, À luz dos nomeadamente números para europeus, jovens. tem claramente O que é um que eu déficit, faria? não é? Eu punha as fichas todas em construir habitação pública para jovens portugueses que queiram cá ficar, porque nós temos que atrair os nossos jovens para que também não se vão agora. E para arrendamento. Não é para vender. Esta ideia de que toda a gente tem que ser proprietário de uma casa até é anti-económica, porque a economia hoje é global e é flexível. Eu sei onde começo, não sei onde é que acabo. E começo a viver. Aliás, eu estou muito à vontade, porque eu nasci em Lisboa, fiz o liceu em Lisboa, formei-me no Porto, vivi em Coimbra, onde tirei a especialidade, em Évora, onde trabalhei, e em Faro, e estou de volta a Lisboa. Portanto, já mudei de casa várias vezes ao longo da vida. Acontece Mas aos isso melhores. é a economia hoje. Os jovens é assim. Portanto, Há muita alugar mobilidade. casa é normal. Já aluguei várias casas. Qual é o drama? Mas porquê? Tem que se ter casa para ser alguém na vida? Acho que, sinceramente... Portanto, eu investia casas públicas para arrendamento, mas tem que ser em grande número. Não é? Portanto, acho que o Estado tem que investir. E o Estado hoje tem possibilidades de fazer. O Estado português hoje tem. Portanto, acho que temos que ter mais oferta, nomeadamente de arrendamento, e depois regras que ajudem a investimento privado, porque há uma falta de oferta, de facto. Não é? Ainda que arrendamento com rendas moderadas de 2.300 euros, Não, vamos lá ver. acha que o conceito deve ser revisto? Sim. Falhou aqui alguma coisa ou não? Até 2.300 euros. Até 2.300 Pois, euros, certo. mais eu correto, acho, assim. olha, eu vou dizer, eu acho que há 3 coisas, já que estamos a falar nisso, que são muito importantes, que têm sido feitas, mas que ainda não são suficientes. Creches gratuitas para todos, que aliás eu defendi desde há mais de 10 anos no PS, quando começou o governo da Geringonça, uma vez disse isso na Comissão Política do PS, acho que esse tem que ser o objetivo principal. Creches gratuitas, não é só ensino gratuito desde a primária, desde os 3 anos de idade. A Dinamarca, há 100 anos, fez um investimento em creches gratuitas aos 3 anos, porque é ali que começa o elevador social, é aos 3 anos. É ali, é logo no princípio. E, portanto, creche. Segundo, casas para estudantes nos polos universitários. Nós não temos campos universitários verdadeiramente em Portugal. Temos um déficit brutal. Agora, com o PRR, fomos lá buscar alguma coisa. Acho que devíamos ter ido buscar mais, porque os estudantes universitários, como para as universidades, deviam ter residências universitárias para todos, até porque não é só para os que têm necessidade, é para eles criarem uma cultura gregária, de grupo, de convívio. Acho que isso tem todas as vantagens. A Espanha tem muito mais que nós, todos os países quase têm mais que nós estamos muito atrás ainda nisso. E que tem implicações na habitação, porque qualquer estudante que queira vir para Lisboa, nomeadamente ou para o Porto, os pais fazem um esforço brutal e se calhar essa também foi uma das razões que diminuíram os estudantes no ensino Há superior. estatísticas que o indicam. Tenho esta responsabilidade, também sou presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve e portanto conheço esses números. É evidente
que, portanto, estas duas, creches, residências universitárias, e a terceira, investimento público em habitação, como eu estava a dizer, para arrendamento. E com qualidade. Portugal tem ótimos arquitetos, portanto, nós temos tudo para fazer isto. E acho que aí tem que haver mais ambição. Aliás, não é por acaso, no livro da SED há 5 anos, e agora também, eu pus como título Ambição 2 pontos. Os portugueses, às vezes, têm medo de ter ambição. Não temos que ter medo de ter ambição. Portugal, hoje, é um país que está a ser descoberto, que tem grandes oportunidades. O que eu acho é que é indesculpável, nesta situação que eu expliquei, do Porto de Abrigo, é indesculpável se Portugal não aproveitar este período e acontecer o que aconteceu quando nós tivemos dinheiro. Porque nós, normalmente, somos bons a gerir a pobreza e as bancarrotas. Conseguimos sair porque somos gente de confiança, pagamos as dívidas, apertamos o cinto, mas com muito sofrimento. Nós somos maus a gerir a abundância. Quando tivemos as especiarias da Índia, o ouro do Brasil, os fundos europeus nem sempre aplicados da melhor maneira. Nós, hoje, estamos num período desses. Nós não podemos desperdiçar esses que vêm para cá hoje, milionários ou grandes quadros de empresas, porque estão a vir para Portugal também para ter casa de férias, CEOs de grandes empresas. Nós temos é que ter investimento de indústria cá. Não chega a turismo, não chega a startups, não chega a serviços. Temos que ter indústria. Eu acho que é indesculpável, deixa-me só acabar isto, é indesculpável se não aproveitarmos este ambiente geopolítico, se não criarmos indústria e desenvolvermos, nomeadamente, a indústria naval. E a propósito disso, eu gostava de falar da defesa, porque é uma das poucas áreas que Certo. a área que Certo. tem um maior reforço orçamental, são mais Certo. 23% Certo. no orçamento para a defesa. Não corremos o risco de estar a despejar dinheiro sem garantir que é executado com crescimento e produtividade? Pois, esse para mim é a oportunidade hoje que nós não podemos desperdiçar. É captar investimento de indústria da defesa, mas que seja dual. Quem constrói navios de guerra, constrói navios de pesca, de passageiros, de turismo. Nós temos Viana do Castelo, temos Setúbal, com docas secas enormes, para já não falar da Lisnave aqui em Lisboa. Nós temos condições, olha, lá está, de naturais, não é? E também de know-how de passado, não é? Uma potência marítima, com o mar que temos, como é que Portugal não é um player a sério na indústria naval? Nós já E discutimos... quando eu digo naval, eu estou a dizer barcos, navios, submarinos, drones, o que quiser. Temos que aproveitar isto. E temos que, a Europa, espero que eu faça, acho que não está a fazer tanto como devia, pelo que eu tenho visto, anda a comprar mais aos americanos e não percebe que era a altura de agora termos mais indústria. A questão é essa, se não devia de haver, não só em Portugal, também a nível europeu, de outros países, mais garantias que este dinheiro servirá, porque não é só Portugal, outros países estão a fazê-lo, que este dinheiro servirá para produzir em território nacional e não para os melhores aviões de transporte do mundo é a Airbus. Ultrapassou a Boeing, são os mais seguros, são os melhores. Quem constrói aviões de passageiros do melhor do mundo também constrói caças e aviões de guerra e drones. Nós temos tecnologia na Europa, temos isso tudo, e, portanto, e temos também a indústria naval. Portanto, e Portugal, como eu disse, por razões geográficas, é um porto de abrigo para essa indústria. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. E, portanto, eu, se estivesse na economia, no governo, metia-me de avião e andava aqui a tentar, era convencer indústria a vir para cá, na área da defesa dessa. Nós já temos, nos drones, já temos. Sim, mas tem que ter mais escala. Tem que ter mais valor acrescentado. E eu tenho dito isso muitas vezes, há uns anos, disse isso numa entrevista, trocava os fundos estruturais por 3 fábricas de automóveis elétricos. Não tive fora da razão. Aliás, na altura... porque os carros, agora são híbridos, o que for, mas vai haver sempre automóveis e vai haver sempre navios e aviões e essa indústria é que tem o maior valor acrescentado. A Alemanha é o quê? Porquê é que a Alemanha entrou em crise? Por causa da indústria automóvel. É uma das maiores críticas dos empresários, é a falta de incentivos ao investimento. Acha que é um dos pecados dos orçamentos, é
esta falta... Não, eu acho que o orçamento não tem que ter lá tudo. Portanto, eu gosto deste orçamento limpo, clean. Já Agora, disse... sim, eu estou a falar é de visão estratégica. E estamos sempre a falar, é preciso uma visão, uma visão. A visão é muito simples. Indústria, indústria, indústria. E quando eu estou a falar em indústria, a indústria é pesada. Portanto, estou a falar em construir. Estou-lhe a pôr os nomes, que é outra coisa que nós temos que defender o relatório Draghi também, por exemplo, não é? Para a Europa. Haver mais apoio governamental, se quiser. Sim. Pronto, para estes investimentos de peso. Acho. Tudo o que tem a ver com a indústria naval e aeronáutica, por exemplo, acho que sim. A Embraer, nós temos cá a Embraer até tem imenso sucesso, como se vê, dos aviões, que está a vender para a Europa. Todas essas parcerias, isso é que é visão estratégica. O que nós precisamos, não quer dizer que a gente não precise de tudo o resto, uma coisa não tira a outra, porque é outra coisa. Mas se fizermos isso, depois não vai... Não, a gente vai fazer tudo o que tem que fazer, mas temos que ter aqui um foco. Tem que haver prioridades. E para mim assim, a prioridade número 1 de um país que é global. Nós não somos só europeus, nós somos atlânticos e globais. E hoje somos cada vez mais globais. Em tudo, em todas as características. Mas somos muito marítimos, não é? E, portanto, para mim, o naval, a área do mar, neste caso, indústria naval, era o objetivo primeiro de todos. Já falou aí algumas vezes de fundos europeus. O próximo ano será decisivo na questão da execução do PRR. Acha que será executado sem perdas de fundos? O que eu lhe digo é que os Estados Unidos são a maior economia do mundo e não tem fundos nunca teve, nem para a Microsoft, nem para o Facebook, nem para a Tesla. Isto é, esses grandes grupos económicos, a economia americana faz-se porquê? Porque há capital de risco, porque há ajuda a algumas jovens que têm umas ideias loucas. A Europa é muito difícil, porque a Europa vive do investimento da banca, que é quase toda familiar. Temos uma economia muito familiar, ainda muito aristocrática, no fundo. Pouco elevador social, pouco investimento, pouco capital de risco. Mercado de capitais europeus é uma brincadeira. Esse tem que se desenvolver, mas também precisa de escala, que não tem, porque há muitas bolsas, mas são todas pequenas e médias. E... excessiva regulamentação? Sim, ou desregulamentação, não é? Eu acho que o problema da Europa é excesso de regulamentação. Sempre que há uma coisa qualquer, por exemplo, vem agora a inteligência artificial, os europeus preocupam-se em regulamentar. Eu gostava era ter as grandes empresas de inteligência artificial cá. Eu quero é que elas estejam cá. E depois, regulamentar, nós a regulamentar somos muito bons. Eu não estou preocupado com isso. Nós nisso somos muito bons. Eu estou preocupado em tê-las cá e não serem todas americanas. É que o problema aqui é que as grandes empresas mundiais são todas americanas. E, portanto, se nós queremos equilibrar isto, precisamos mais liberdade. Olha, é mesmo o termo. Liberdade. Dar liberdade. Não querer controlar tudo. Acompanhada e não de alguma atrapalhar. ambição e de alguma capacidade de risco. Acompanhada de alguma ambição Sim, e de alguma eu capacidade como de sabe, risco. sou um chamado social-liberal. Eu já expliquei isto tanta vez. Que é... Eu sou liberal na economia. Acho que a Europa é pouco liberal na economia. Gosta de dirigismo, de controle, de regras. Mas sou muito social no Estado Social. Mas para eu ter um Estado que tenha dinheiro para garantir escola pública universal, porque escola pública universal, que foi criada na Primeira República, não foi na segunda, foi na primeira, é a ideia de que o filho do rico e o filho do pobre têm o mesmo professor de matemática. E até havia a ideia de ir fardado com a mesma roupa para não se distinguir o rico do pobre. Eu defendo isso. Público e gratuito, não há propinas. Para eu ter isso, eu tenho que ter um Estado com capacidade financeira. Para eu ter a saúde, que eu também defendo, que seja gratuita no ato em que a gente precisa de saúde, ninguém nos pede seguro, nem para pagar a conta, é tudo igual. E hoje... E ninguém pede o acesso. E hoje, oncologia, eu próprio já fui operado há 20 anos no IPO, oncologia, cirurgia cardíaca, os grandes problemas, você é tratado nos hospitais públicos e é tratado o filho do milionário e o homem que dorme na rua. Da mesma maneira, com os mesmos cuidados. Isto é um avanço extraordinário. Para eu ter isto, que eu defendo que se deve manter isto, e não devemos perder este Estado Social, eu tenho que ter uma economia pujante, ao mesmo tempo. E as duas coisas podem funcionar ao mesmo tempo. Eu não tenho é que ter o Estado em todo lado. Eu tenho que ter o Estado no Estado Social, na soberania, e depois devo libertar a economia. Eu sei lá quais são as áreas que se devem evoluir. Claro que eu sei. Eu falei-lhe da indústria naval porque é óbvio. Temos aqui um inimigo à porta. A Europa tem que se armar até aos dentes para que não haja guerra.
nós temos que nos armar até aos dentes, não é para ir para a guerra em preventiva. 2030, é para evitar a guerra. E, portanto, precisamos de indústria militar. A Europa é um anão político mundial, é um gigante económico, mas é um anão político, porque é um anão militar. Não conta militarmente, portanto não conta para nada. Se a Europa quer contar, tem que ter força militar. Portanto, não é só para ter com este problema da Rússia, é também para garantirmos autonomia estratégica. E Portugal tem condições únicas. Portanto, a indústria naval é óbvio. Naval, aeronáutica. Agora, tentar fazer isto sem comando. Sabe que, volto ao Dr. Salazar, nós fomos muito governados por académicos. No tempo do Dr. Salazar era tudo professor catedrático, eram pessoas cultas, eruditas, até. Eu, sinceramente, eu gostava de ver um país mais governado, olha, por empresários, por mais gente nova nos governos e nos executivos, mais gente com um olhar de fora, menos académicos e mais sentido prático. Se nos Estados Unidos os académicos governassem, todos os nobres da economia, que são quase todos americanos, ou andaram por lá, já tinham sido secretários de Estado do Tesouro. Zero, bola, nenhum deles foi. Temos que avançar para a política. Para falarmos um pouco de política, sim. Já falámos, começámos um pouco por aqui, mas num cenário em que os dois partidos, PS e Chega, no fundo viabilizem um orçamento de Estado, não pode acontecer que nenhum deles retire vantagem política deste apoio? Bom, o que o Chega faz não me interessa a mim, sou sincero. E a mim preocupa-me o que o PS faz e o PSD, porque são os grandes partidos do regime, e fiquei muito satisfeito nas eleições autárquicas, porque, ao contrário do que andavam para aí a dizer, em Portugal não há 3 blocos, como em França. Não há. Há 2. Liderados pelo PS e pelo PSD. Isso é muito bom. É bom para o regime, para o futuro do regime. Agora, claro que eu acho é que o PS e o PSD têm que se abrir. Estão muito fechados, têm muito aparelhismo. Isso é outra conversa. Mas a democracia vive de partidos. Sem partidos, ao centro, centro-direita, centro-esquerda, não haverá um regime saudável. E, portanto, acho que o Partido Socialista fez bem. Acho que o José Luís Carneiro ganha credibilidade com isso. Queria olhar para as autárquicas e para o rescaldo que o Álvaro Beleza também faz. O José Luís Carneiro destacou os resultados positivos do partido, embora tenha perdido quer a Associação Nacional de Municípios, quer a Associação de Freguesias. Sim. O PS pode respirar de alívio? Não, eu acho que a ambição é muito importante e, portanto, eu não gosto de perder nem a feijão. O PS perdeu. E, portanto, o objetivo do PS quando vai às eleições é ganhar. Perdeu a Associação de Municípios, portanto, o resultado, nesse aspecto, é um mau resultado. Onde é que o PS pode ter orgulho? É que bateu-se com honra, perdeu com galhardia, portanto, bateu-se bem, ganhou câmaras, tivemos notícias boas, Viseu, Bragança, Faro, Évora. Perdemos, não reconquistamos o Porto, mas o Porto já estava à direita, o Rui Moreira é um homem de centro-direita. Embora é um resultado em que há 6 vereadores para cada lado. Em Lisboa, é um certo, mas muito exatamente, discutido. muito discutido. Em Lisboa, a Câmara, o incumbente nas autárquicas é muito difícil perder, portanto, não era obrigado o PS a ganhar, não ganhou. Nas áreas metropolitanas, apesar de tudo, o PS tem mais eleitos do que o PSD, nas duas áreas metropolitanas. A área metropolitana não é só Lisboa e Porto, é tudo à volta. E, portanto, apesar de tudo, acho que foi um resultado simpático. O PS teve 34 pontos de percentagem de votação e o PSD, que tem muitas coligações, aquilo é um bocado complexo, teve 35, portanto tiveram mais 1 ponto ou 2 com o PS. É uma coisa. De qualquer forma, apesar Mas destes nas eleições resultados, autárquicas as pessoas contam, certo, são certo, os partidos. contam mais do que certo. em qualquer outra, acho, a exceção das presidenciais, onde são unânimes. Mas a posição do José Luís Carneiro contrasta, por exemplo, com a tomada de posição de outros dirigentes. Pedro Nuno Santos veio já dizer, certo, entre outras coisas, que o Chega não está na crise, certo, que os resultados autárquicos podem indicar. Duarte Cordeiro disse claramente que o PS não teve um bom resultado. certo. Há um acerto de contas inevitável ou isto é só o PS a ser o PS? Espero que não. Vamos lá ver. Eu gosto muito do PS. Das coisas que eu gosto no PS é que o PS é livre e tem pessoas a pensar diferente desde sempre. Porque dentro do PS é que estão as várias correntes da esquerda. Aliás, eu sempre chamei o PS verdadeiramente a casa da esquerda portuguesa. E, portanto, há pessoas mais sociais-liberais, como o caso, verdadeiros sociais-democratas, socialistas democráticos mais puros,
Que é o seu caso, que foi capaz de apoiar não, Pedro Nuno Santos, como eu disse no início, não é? Quer dizer, portanto, do mal a muito mais porque eu, à o direita, Assis, digamos, do certo, partido. e o Sérgio, sim, porque o Pedro Nuno nos disse que achava que o PS devia ouvir mais os liberais de esquerda. E, portanto, nós disponibilizamos, mas mantendo as nossas posições. Portanto. Agora, acho que os mais jovens, o Pedro Nuno e essa corrente mais à esquerda, é saudável que seja assim. E já agora, como dizia o Willy Brandt, se você não é mais à esquerda e mais radical quando é novo, não é quando for velho. E, portanto, ao longo da vida, a gente vai evoluindo. Eu próprio também evolui ao longo da minha vida. Mas o que é que... Portanto, isso é bom. O PS tem essa marca de liberdade, mas também de tolerância. E ainda há dias disse isso. Mas tratamos-nos por camaradas e por tu, que é uma coisa muito boa no Partido Socialista. Não há cá engenheiros nem doutores, é tudo igual. E temos... Há 3 palavras que estão muito na gênese do PS. O PS tem na sua origem, no seu código genético, os antigos republicanos, nomeadamente o Partido Republicano Português e Democrático Português da Primeira República. E, portanto, há 3 palavras que definem muito o Partido Socialista: liberdade, igualdade e fraternidade, por esta ordem. E não é só solidariedade, é fraternidade. Nós somos fraternos e gostamos de ser fraternos e fazemos gosto nisso. E, portanto, temos as nossas diferenças. Mas quando há eleições, somos muito solidários uns com os outros e fraternos e, portanto, estamos todos juntos. E já agora, temos outra boa tradição. Tratamos bem o passado. Os antigos líderes, os ex-dirigentes, as várias correntes. Normalmente o Partido Socialista, quem está na direção do partido, trata com dignidade quem não está. Já lhe vou perguntar como é que o partido pretende tratar António José Seguro. Por falar em antigos líderes. Como é que tratou e como é que está preparado para tratar? Ou seja, então, eu estou muito oficialmente nisso, parece não haver alternativa, certo. Mas ainda assim o partido parece hesitar, não é? Então vamos lá ver. O Partido Socialista sempre teve essas divisões, nomeadamente em presidenciais, porque o Partido Socialista é o partido charneiro em Portugal, muito, e o centro em Portugal está no centro-esquerda. Portugal é um bocadinho inclinado para a esquerda. Essas divisões, de facto, que não agora são inéditas no PS, eram em torno de várias figuras do PS que concorrem. Aqui é uma mesma figura que na prática não consegue ainda assim unir o partido. Sim, mas vai unir. A Comissão Nacional domingo vai ser clara sobre isso. O Dr. Mário, eu entrei no PS há 40 anos, apoiei Mário Soares, precisamente que tinha grande parte do PS, e na altura a direção do PS, que tinha muitas reservas em relação a ele, a esquerda do PS contra ele, e ganhou, e foi Presidente da República. Porquê? Porque era o único da esquerda que conseguia entrar à direita. Isto é uma questão até matemática, é tão óbvio. Aliás, acho que hoje é a mesma razão que vai levar à vitória do António José Seguro. Isto é o único hoje dos candidatos à esquerda que tem hipótese de ter apoios, e tem, de gente que não votou PS ou à esquerda, que vota, nomeadamente no PPD ou no CDS e noutros partidos liberais. E, portanto, senão você não ganha, não? Porque você, para ser Presidente da República, tem que ter 51% dos votos. Portanto, não pode ter só os votos do PS. E ainda por cima, hoje, que a esquerda é mais pequena do que era há 40 anos, no tempo de Mário Soares. Hoje a direita é maior, sociologicamente, eleitoralmente, como se percebeu ainda nestas eleições. Se confirmou. E, portanto, é isso. Agora, o partido tem essa tradição. Já agora eu quero dizer o seguinte: quando o António José Seguro perdeu as eleições, comportou-se com muita dignidade, afastou-se da política mesmo, soube e fez o silêncio, respeitou os resultados, afastou-se da política, foi para a sua vida. Durante longos anos. Não, porque é uma pessoa... Vamos lá ver. Porque isso também é importante. Ele é uma pessoa como qualquer um de nós, não é? Um tipo normal. Teve estes anos a dar aulas, fez uma empresa de vinhos e de agrícola que é muito engraçado. Isso enriqueceu muito. Aliás, eu acho que ele hoje está muito melhor preparado, precisamente porque é uma pessoa normal, com uma vida normal. Olha, e sabe como é que é a complicação de ter uma empresa e dos impostos e dos processos e dessa complicação toda que é o Estado. Mas eu que mantive nos órgãos do Partido Socialista e alguns membros da direção do Seguro e amigos dele, e o António Costa, que ganhou, tratou com dignidade muitos deles e levou-os para o governo. Olha, o José Luís Carneiro é um deles, o Eurico Brilhantias é outro, o próprio Jorge Seguro Sanches também esteve no governo,
Eu nunca quis estar no governo, porque eu gosto muito de ser médico e fazer política em part-time, portanto gosto muito da política, pelas ideias, pelas causas, mas gosto da minha vida que faço, mas fui sempre muito bem tratado pelo António Costa. Acho que o António Costa manteve essa linha do Partido Socialista de respeito pelos E, que não portanto, pensam voltando como à nós. minha pergunta, ao PS não resta nenhuma alternativa do que assumir o seu apoio a António José Seguro. Vamos lá ver uma coisa. Então, mas se você tem um ex-líder do partido, que foi líder da JS, que é socialista desde pequenino. Eu, por exemplo, não fui. Eu fui da JSD quando era pequenino, depois passei para o PS para apoiar Mário Soares, já com 20 e tal anos. Que fez a sua vida no Partido Socialista, que foi deputado, membro do governo, deputado europeu, tem experiência, tem as qualidades de honestidade, integridade, bom senso, equilíbrio. Ora, aí está. O disponível. estranho é não haver Já agora, dele, é uma decisão dele, pessoal, na altura em que o Partido Socialista e dirigentes do Partido Socialista que achavam que deveria haver outros candidatos, que ele não seria o melhor candidato, e ele teve a coragem de avançar porque achou que tinha essa eu acho que ele faz isto por dever cívico, sinceramente. Agora, ele está com um desprendimento que é este. Eu estou aqui. Se acham que os portugueses podem confiar em mim para isto, se não, eu volto para... Tenho as minhas coisas para tratar e sou feliz. Ele tem uma família fantástica, tem uma vida tranquila. Portanto, quer dizer... Agora deixa-me colocar-lhe um cenário. Na eventualidade de Marcos Mendes ser eleito próximo Presidente da República, o PSD volta a garantir o sonho de Sá Carneiro. Uma maioria, um governo e um presidente. Além dos governos regionais, certo, e a presidência da maioria dos municípios. Como é que fica o PS neste cenário? Essa é uma das razões porque eu acho que vai ganhar o António José Seguro, vai ser eleito presidente. Os portugueses são muito sensatos na escolha do voto. E é evidente que o país está muito desequilibrado, está demasiado desequilibrado. Todos os órgãos de poder estão à direita, todos. Ilhas, governos autónomos, as capitais principais, tudo. E, portanto, essa é também uma razão. Mas, e, portanto, estou absolutamente... Podem optar por Henrique Gouveia e Melo ou outra figura mais equidistante. Isto vale o que vale, não é? É a minha opinião. Sou suspeito, sou amigo do António José Seguro e, portanto, é bom que as coisas são como são. Pode ser a minha vontade e o meu desejo, mas acho que não é só. Acho que os portugueses querem na presidência um árbitro que garanta independência e isenção, mas que também tenha experiência e que conheçam. E a experiência e conhecerem ao longo de décadas. Seja o Dr. Luís Marcos Mendes, que eu tenho estima pessoal, seja o António José Seguro, são pessoas conhecidas dos portugueses, porque esteve fora 10 anos, mas andou aqui muitos anos. E já agora, como é que é dizer? E que são o que são. Dão a cara, não é? Não andam aqui a dizer... Não é como aqueles árbitros de futebol que arbitram jogos que não são de clube nenhum. Isso não é possível. Nós não somos do Benfica ou do Sporting. Percebe? É natural que as pessoas sejam... Não pode ser esse árbitro? Não pode. Eu não estou a dizer que não pode. Qualquer um deles terá que ser. A questão é qual será aquele que será o melhor árbitro. E eu acho que para ser um bom árbitro é bom que esteja no ramo há muitos anos. O lugar de Presidente da República é a mais alta responsabilidade à frente de um país. Acho que a experiência política é importante. Acho que é bom manter uma república civil e que os partidos políticos são centrais na democracia. Essa conversa contra os partidos, acima dos partidos. Não há democracia sem partidos, nem acima nem ao lado. Essa conversa foi há 100 anos, vai fazer 100 anos por ano, de um golpe de Estado de 28 de maio. E que também tivemos uns generais, uns capitães. E essa conversa é uma conversa que não me agrada. Aliás, é como a dos independentes. Tá? Eu gosto de pessoas engajadas. O António Filipe, que é candidato do PC, que imagina, não vou votar, mas é um homem quando esteve à frente da Assembleia da República, naquele bronca que houve da eleição do Zé Pedro Guebra, comportou-se com isenção e toda a gente sabe que ele é. E ele é o que é, mas não deixa de ser uma pessoa que sabe que em certas funções eu tenho que estar isento. Eu prefiro isso
do que não sabermos bem o que é que se é. E depois há outra coisa. Como que diria Jorge Coelho, os independentes são muito imprevisíveis, é não é? que você... eu estava a pensar, dos três que realmente podem ser a sério candidatos a presidente, verdadeiramente com hipótese de lá chegar, o António José Seguro, o Luís Marcos Mendes ou o Almirante Gouveia Melo, eu estava a pensar o que é que se adequa mais a cada um deles. Eu acho que o Dr. Marcos Mendes é uma simpatia. Uma pessoa simpática. É difícil não gostar dele, é uma pessoa muito agradável e é um comentador dos melhores que nós temos. Se ele ganhar as eleições, vamos perder o melhor comentador da vida portuguesa, o que acho que é mau. Acho que onde ele é mesmo bom é ouvi-lo ao domingo à noite. O Almirante Gouveia Melo disse agora, numa entrevista, que foi convidado para chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e que não aceitou porque o queriam desviar da presidente. Por acaso acho que fez mal, porque nós precisamos também de uma reforma nas Forças Armadas. E ele tem currículo nisso. Ele ajudou a fazer uma reforma do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ele na Marinha fez um excelente trabalho. Nós temos de ter Forças Armadas altamente profissionais e mobilizadas para os tempos que estamos a ter, e ele é do melhor que nós temos nessa área. E, portanto, sinceramente, acho que o papel mais adequado dele talvez fosse esse. Mas pronto, tem toda a legitimidade. Aliás, eu percebo. Ele, nas sondagens, as pessoas vinham ter com ele para ele se candidatar e ele disponibiliza-se para se candidatar. E percebo perfeitamente. Mas, quanto a mim, o que é que ele significa? É autoridade. É autoridade, até pela farda, por ser militar, é por isto um bocado na ordem. Se as pessoas querem um presidente que ponha isto na ordem. Eu, sinceramente, acho que a República não precisa que nos ponham na ordem. Aliás, eu acho que em Portugal precisamos é de mais partilha, mais liberdade, mais leveza, e a democracia está perfeitamente adulta, como se viu nas autárquicas. Não vamos ter a governar, não vamos ter um primeiro-ministro de extrema-direita em Portugal. E o António José Seguro, a palavra que se adequa mais a ele é confiança. Eu não conheço ninguém que não confie nele. É uma pessoa de confiança, é uma pessoa que é previsível, que sabe como é que ele se comporta, que é razoável, é moderado, é equilibrado. Ele significa equilíbrio, é bom senso. É um social-democrata, eu sou mais liberal que ele. É uma pessoa normal, cometeu erros ao longo da vida. Sim, eu acho que ele tem mais características de presidente do que de primeiro-ministro. Eu já lhe tinha dito antes. Olha, teve autocontrole, é uma pessoa que tem sobriedade, sabe estar calado, aliás, como se provou estes anos todos. Estar em silêncio é muito difícil. Ele podia ter-se candidatado a Presidente da República depois de perder o PS, como fez Jorge Sampaio, aliás, e fez bem, e foi Presidente da República, um grande Presidente, e o António Guterres. E a luta entre eles foi difícil e dura, e eu estive lá no meio, que eu fui candidato nessa eleição. E eu dava-me bem com os dois, e portanto sei como é que era a coisa. E não o fez. E teve alguns que achavam que ele podia ter sido candidato, antes de ser a Maria de Belém candidata. E não tem grandes dúvidas, na altura, grande parte do Partido Socialista estaria com ele, como esteve com Jorge Sampaio na altura. E que teria tido, sabe-se lá o que é que teria acontecido. Ele achou que não. Não, acho que me devo afastar, acho que o sinal é claro, vou para a minha vida. Ele não pensou voltar, ele pensou em continuar a sua vida fora da política. Eu acho que isso é uma coisa rara, tá, né? E nós precisamos agora de um presidente mais sóbrio, mais árbitro e mais sereno, mas também que tem que ter experiência, tem que conhecer e tratar por tu os grandes atores da vida política. E ele conhece, porque ele conhece-os praticamente todos, seja à esquerda ou à direita, com quem tem boas relações, até pessoais, e isso é importante. O Dr. Marcos Mendes também tem. Portanto, eu acho que eles dois têm essa faceta, experiência e conhecimento. Parece-me que os portugueses vão ser sensatos e vão perceber que é importante termos um presidente que seja de outra cor política, mas que garanta que não vai estar lá para favorecer o seu lado. Agora, nós está na altura de um governo, ok, os portugueses quiseram um governo mais liberal na economia, mais da soberania, que cuide mais das questões da segurança, mas tem que haver equilíbrio. Os portugueses também querem o SNS, também querem uma saúde e uma educação gratuita para todos, para aqueles que podem e para os que não podem. Eu acho que os portugueses também querem. E portanto,
acho que um presidente que garanta isso, olha, e que garanta a Constituição, nós não precisamos de rever a Constituição. Nós temos uma maioria constitucional, neste momento de direita, que pode rever a Constituição. Mas, sinceramente, o país não precisa de rever a Constituição para fazer o que é preciso ser feito. Olha, por exemplo, as regiões. E já agora, um presidente que seja reformista. O António José Seguro tem outra coisa que é pouco falada. Ele defendeu causas que eu acho que são positivas. Olha, foi ele que introduziu no Parlamento os debates quinzenais. À inglesa. A Inglaterra, que é um país maior que Portugal, e que o Primeiro-Ministro, com certeza, tem mais trabalho do que tem o português, porque é um país maior, todas as semanas tem que ir ao Parlamento discutir. E mesmo na Segunda Guerra Mundial, o Churchill ia lá discutir. Mesmo em guerra. Nós não temos esse hábito de debate. Isso é muito importante, foi ele. A questão das limitações de mandatos foi ele. Ele sempre defendeu as primárias, que é a abertura de um partido à eleição dos eleitores, é abrir os partidos. Todas as causas em que ele esteve são causas de mais democracia, mais partilha, mais cidadania, mais partilha de cidadania. Estamos mesmo a terminar. Até para conhecermos melhor os nossos convidados, pedimos sempre que escolham um tema musical, no fundo, um tema que de alguma forma lhes tenha marcado a vida ou alguma fase da vida. O Álvaro quer indicar-nos o tema que escolheu e porque é que o escolheu já agora? Imagine, John Lennon. Porque, vamos ver... o Imagine, John Lennon, enfim, quase nem precisa de explicação para quem o conhece, mas agradeço. Eu acho que tem a ver com o que é que nós precisamos. Nós precisamos de mais paz e amor mesmo. Acho que o mundo e as novas gerações vivem em ansiedade, com medo do futuro. Não tem que ter medo do futuro, mas tem que defender causas nobres e generosas. Neste tempo de berraria, de ignorância no poder, está muito por aí. Seja o poder político, seja outros poderes, não é? As redes, tudo isso que a gente vê. Nós precisamos muito desse espírito cool, de mais música, mais musicalidade, cultura, defender os outros, percebermos que nós somos privilegiados. Muitos de nós temos o privilégio de uma vida boa, temos a obrigação moral de defender quem não tem. Para voltar a usar mais fraternidade, para usar uma palavra que há pouco usou para descrever. Isso faz muita falta. E já agora boa música. O meu filho com 20 anos costuma dizer: ó pai, que sorte a tua geração, porque acha que na nossa geração nós tivemos os grandes músicos, do rock, até música pop, e realmente os Beatles, para além do mais, tiveram dois grandes músicos que se distinguiram, o John Lennon e o Paul McCartney. O Paul McCartney mais na música, o John Lennon também na letra, mas eu acho que esses dois... Uma vez o Bernstein, o maestro americano, numa entrevista, perguntaram qual teria sido o maior compositor do século XX. Ele disse, indiscutivelmente, o Mozart do século XX é o Paul McCartney. E depois associou o John Lennon, mas o McCartney. Eu achei piada, eu era miúdo quando ouvi isso e realmente o John Lennon ainda tinha essa faceta e depois morreu de forma trágica. Mas era um ícone da liberdade também. Nós precisamos... A liberdade é o primeiro valor. Não sei de quê, mas era de facto, os Beatles foram um ícone de alguma coisa de positivo, certo? Foram. E isso é importante. Destas palavras, parece que são poucas, mas que são imensas, não é? No mundo de guerra que estamos a viver. Mas também para a nossa maneira de estar. Paz, amor, com música. Acho que é... o paraíso aqui um pouco. Fica feita a escolha musical de Álvaro Beleza, Presidente da SEDES, convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. A entrevista contou com o cuidado técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Fábio Oliveira. Até para a semana. Uma boa semana.